filhos. Como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 3 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com a secretária de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Kalina Leite. Com ela, vamos fazer uma retrospectiva das ações desenvolvidas neste ano de 2015 e as metas para a melhoria da segurança pública no Rio Grande do Norte para 2016. Também conosco hoje o filiado ao PSOL pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL, professor Robério Paulino, também já está aqui conosco e daqui a pouquinho vai conversar um pouco em relação à sua atuação neste momento, de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, nesse momento de pré-candidatura à Prefeitura de Natal. Em seguida, nós vamos entrevistar o advogado que milita na área eleitoral, Felipe Cortez. Conversar um pouquinho a respeito das perspectivas para as eleições do próximo ano, se há possibilidade de mudança de regra nas eleições ou não, e ainda conversar sobre a possibilidade, a perspectiva do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, como está protocolado na Câmara Federal. Algumas decisões aconteceram por parte do Supremo Tribunal Federal e nós vamos falar sobre tudo isso, o que é que muda nessas novas regras para que se prossiga ou não o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. São as entrevistas de hoje do nosso programa Espaço Cidadão e você já sabe, pode, deve participar, construir conosco este programa. Basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão. Também pode participar, interagir conosco, mande a sua mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para o 999, tem um 9 a mais, né? 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e interage conosco no Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União. Eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde. Dentre eles, o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e a Unimed Natal. Vá na Drogaria Saúde, vá lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você vai ter acesso a um excelente atendimento, né? A clínica das mais tradicionais do estado do Rio Grande do Norte. E falando aqui em Drogaria Saúde, vem o nosso próximo parceiro, que é a Drogaria Saúde, que está com uma super promoção para você. Sabemos que há um crescimento muito importante das várias atividades esportivas, além do próprio futebol, como sempre, né, paixão do brasileiro, mas as demais modalidades esportivas estão crescendo muito, sobretudo no ano que vem de Olimpíadas. Isso acaba motivando mais as pessoas. E nada melhor do que você utilizar um excelente suplemento alimentar. Lá na Drogaria Saúde, você encontra os suplementos Vox,
com super desconto de 20%. Pois é, anote aí, 20% de desconto os suplementos Vox na Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. No Jiqui, Candelária, Pirangi, Nova Parnamirim, no Alecrim, tem sempre uma Drogaria Saúde pertinho de você. Anota o telefone para conferir esta e outras promoções, é o 3232 3000. Antes do nosso intervalo, o último recadinho do Posto de Integração, que fica na esquina da Integração, com a Prudente Moraes em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E o combustível testado e aprovado, com a qualidade e com a marca da Petrobras. E o Posto de Integração está afiliado à rede de postos Amigo. Cuide bem do seu carro, dê uma passadinha no Posto de Integração. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com a primeira convidada de hoje, a secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Kalina Leite. Você pode participar conosco, já está chegando pergunta, mensagem aqui, você pode participar conosco, mandando a sua participação através do 999-827916. Manda mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para interagir conosco. E em seguida, professor Roberto Paulino, pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL, e na sequência, o advogado Felipe Cortez, que milita na área eleitoral e vai conosco conversar sobre processo de impeachment e também possibilidade de mudança das regras do jogo eleitoral para as próximas eleições. Até já. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro
Bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Você que está nos acompanhando, vamos agora entrevistar a secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Kalina Leite. Ela que também é policial civil de carreira, vai conversar conosco sobre a segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Em seguida, com o professor Roberto Paulino, pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL, e ainda no programa Espaço Cidadão desta noite, o advogado que milita na área eleitoral, Felipe Cortez, conversando sobre impeachment e também sobre as regras eleitorais para as eleições de 2016. Secretária Kalina Leite, seja bem-vinda ao Espaço Cidadão. Boa noite. Obrigada, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores do Espaço Cidadão. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre segurança pública. Obrigado pela sua presença, secretária. E eu peço que possa compartilhar com os nossos telespectadores um balanço do que tem sido as ações da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, né, nesta pasta que é de interesse da coletividade. Robson, nós sabemos que o Brasil todo, o Rio Grande do Norte não é diferente, o maior anseio da população hoje é por segurança pública. Uma missão muito difícil que nos foi dada, né? A segurança pública do Rio Grande do Norte, há 10 anos só crescia o número de assassinatos aqui no Rio Grande do Norte, o abandono, a baixa estima do policial, né? Era um resgate que tenha que ser feito em muitas áreas, né? E a gente pode contabilizar, ainda muito longe do ideal, mas a gente pode contabilizar algumas melhorias na área, né? O número de assassinatos esse ano de 2015 certamente vai ser inferior a 2014, a 2013, muito longe ainda do ideal, mas há um avanço, né? Porque desde 2004 só crescia esse número. Né? Temos que considerar também a prioridade que o governo tem dado aos direitos dos policiais, dos servidores da segurança pública. Foram mais de 3.000 policiais promovidos, direitos que estavam represados há anos. Né? Esses direitos já estão na prática sendo efetivados, secretária? Estão, ao longo desse ano. Pelo menos um tempo depois que houve a decisão do governador, apontado pela sua secretaria, para fazer essas mudanças na secretaria, né, e assegurar o direito dos militares do Estado, da Polícia Militar, nos seus vários níveis de escalão, nós sabemos que alguns acabaram muitas vezes reclamando, mas foi aprovado, mas a gente ainda não recebeu esses direitos. Como é que está a situação? Está praticamente em dia. Né? Havia promoção de anos atrás, as promoções de 2012, 2013, que a gente não teve condição de fazer a implementação no primeiro momento, mas as promoções já foram feitas em 2 oportunidades, a terceira será até o final de dezembro, a terceira promoção, e estamos sim implementando esses direitos à medida que estão acontecendo. Né? Então foram avanços também na área de atuação da própria polícia, a divisão de homicídios, que era um processo que se arrastava desde 2009, para você ver que é uma questão de prioridade. A divisão de homicídios foi aprovada agora pela Assembleia, o governador encaminhou, né? Essa semana foi aprovada. O compartilhamento de área de atuação da Polícia Civil e Militar, que a gente achava uma coisa extremamente difícil aqui no Estado, outros estados já haviam implementado. Que não se comunicavam, não coincidia a área de atuação operacional da Polícia Civil e Militar, também era outro processo desde 2010. Hoje os papéis estão definidos. Estão definidos, absolutamente definidos, atribuição de responsabilidade para o oficial da área, para o delegado da área, e a gente precisa avançar muito na conscientização de outras políticas públicas que devem ser agregadas à segurança pública, porque a gente sabe que tanto a comunidade, os políticos em geral, nos municípios, pede mais policiais, né? A gente proporcionou, o governo proporcionou através da diária operacional, que talvez não seja a forma mais ideal, mas em razão da deficiência do efetivo que a gente tem, é a única maneira de cobrir o policiamento deficiente que a gente tem em número, né?
Então, a polícia sozinha, ela não vai conseguir enfrentar a questão da droga, né? A gente precisa de uma política pública na área de educação, na área de emprego e renda, enfim, essas outras políticas públicas, ações conjuntas. Dos setores diversos do Estado. É verdade. Secretária, como é E que do está... município. E do município, perfeitamente, né? Em cada localidade. É no local, é no município, no bairro eu onde costumo acontece dizer, né, o crime, né? Isso, a partir daquela política que todo mundo conhece de Nova York, né? Os municípios, as localidades, elas precisam, em primeiro lugar, antes do Estado, desejar que sua localidade seja segura. Então, a comunidade precisa enfrentar essa temática. Iluminação pública, o prefeito, por exemplo, né? Exatamente, o prefeito precisa enfrentar essa temática e a gente tem exemplos aqui no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a Podi, que o prefeito, junto com a segurança pública e com o setor comercial do município, resolveu enfrentar, fez o vídeo monitoramento, identificou as áreas de mancha criminal onde não tinha iluminação pública e proporcionou uma iluminação pública mais adequada, e a gente vê, com essas políticas públicas agregadas, a gente vê uma redução de criminalidade. Secretária de Segurança Pública, Carolina Leite, como é que está a situação do ITEP, né? Greve sobre greve, chegaram ao absurdo, inclusive, algumas semanas atrás, de não receber corpos. Eu acho que isso sim também é uma forma de terrorismo, mas enfim, como é que está hoje a situação do ITEP? O governo tem cumprido ou não com os compromissos que tem com esse setor ligado à segurança pública? O ITEP é um problema muito antigo, né? A gente sabe da deficiência, como foi utilizado o ITEP ao longo dos anos. O ITEP é um instituto onde a natureza é técnica, onde a grande maioria dos servidores deveriam ser técnicos de nível superior, que é médico legista e perito criminal. Hoje há uma inversão absoluta, né? Onde o maior número é de elementar e de técnicos de nível médio. Né? Há uma deficiência muito grande de perito criminal que não fecha a escala até o final do mês e de médico legista. Sejamos honestos, né? Durante muito tempo o caso do ITEP é parecido com o caso onde a secretária, ainda não neste governo chegou a atuar, que foi na Fundac, foi na verdade estuprado por alguns políticos que o dirigiram em alguns momentos. E a palavra certa é essa, porque só se via para a turma distribuir gratuitamente e fazer politicagem, distribuindo carteira de identidade e outros favores também. Hoje eu não tenho nenhum medo em dizer que o diretor do ITEP talvez seja um dos melhores quadros do Estado. É um perito de carreira da Polícia Federal, inclusive premiado na área de gestão e da atuação dele também. Está lutando, né, para melhorias no ITEP. Há o compromisso do governo de fazer o encaminhamento do estatuto por divergências de interesse da categoria, claro, e possibilidade jurídica do Estado de fazer o encaminhamento. Está nessa discussão, mas eu acho que já está assim, nas cenas dos próximos capítulos. Não tem mais como demorar. Acho que o governador deve encaminhar, talvez não o estatuto que a categoria deseja, mas também não o estatuto que o ITEP possa construir em razão de todo o limite que a gente sabe que o Estado enfrenta orçamentário e financeiramente em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a gente precisa fazer o encaminhamento do Estatuto do ITEP. Eu recebi aqui um papelzinho do seu fiel escudeiro, que é o nosso amigo tenente, agora capitão, não é? Capitão Coceiro, né? Que é o seu assistente de comunicação, né? Mostra aqui um disque denúncia. Do que se trata esse disque denúncia? Esse é o WhatsApp, pode passar o número aí, WhatsApp, por favor. Né? É o WhatsApp, muito bem. Onde a gente, né, atua muito, já fez algumas prisões, já aconteceram em razão de denúncias desse WhatsApp, que fica no setor de inteligência da Secretaria de Segurança. Várias prisões foram feitas em praças, e aqui inclusive. Não é brincadeira não, tem turma que gosta de passar trote. Se passar trote para aqui, o pessoal identifica rapidinho. Mas a gente mantém aqui, também o sigilo. Tem de quem... sigilo, né? Claro. Eu peço à minha produção que coloque esse número como disque denúncia, o WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública, da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. O WhatsApp aqui é o 9814, peraí, porque tem um número, 98149-9906. Meu amigo Jonathan coloca aí no vídeo, 98149-9906, que é o Disque Denúncia, é o WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública. Para que tipo de denúncia, secretária? Qualquer tipo de denúncia. Eu quero dizer até que a gente já fez prisões porque pessoas fotografaram outras
comercializando droga numa praça e enviou, e em questão de pouco tempo a viatura chegou e fez o flagrante. Né? Várias ocorrências já foram encaminhadas através do WhatsApp, mas também há o Disque Denúncia, que também é no setor de inteligência da Secretaria, que é 181. Né? Esse é gratuito, é absoluto sigilo, todos os 2 números, e através do 181 a gente compila essas denúncias, faz o encaminhamento para a delegacia, que faz a investigação. Então, é importante a comunidade denunciar. Uma curiosidade, secretária, qual é a diferença do 181 para esse WhatsApp, que é a inteligência da polícia, 981499906 para o 190. São 3 telefones. Na verdade, o 190 é o chamado da polícia, né? Aquele chamado de emergência da polícia. O WhatsApp, você tem a condição, inclusive, como eu citei, prisões que a gente recebe a imagem, até a foto, a localização. E o 181, a gente tem servidores lá, funcionários na área de inteligência, que compila essas informações, porque muitas vezes não chega só uma denúncia de um fato, né, de um fato criminoso, e a gente faz o encaminhamento para a investigação. O WhatsApp, quando ele é essa informação instantânea no horário de expediente, a gente já encaminha a viatura na mesma hora. Muito bem. Pois é, gente, anote aí, tá o telefone bem fácil, é 981499906, é o WhatsApp, né? O WhatsApp aí da inteligência da segurança pública do Rio Grande do Norte. Então, você pode até fotografar, no caso, seu sigilo vai ser preservado, né? Totalmente preservado. Então, se presenciou qualquer tipo de situação que a Secretaria de Segurança tem que ir atrás, então você manda nesse WhatsApp. E temos aqui, agora no nosso WhatsApp do programa, 99827-916, participação do telespectador. O advogado Hilke Bart pergunta o seguinte: diante do atentado contra a advogada neste último sábado, quais são as medidas que estão sendo tomadas efetivamente pela Secretaria? Eu, como, na verdade, não acompanho o noticiário policial, secretária, não sei do que é que se trata. Tem alguma informação a respeito disso aqui? Doutor Hilke Bart sabe muito bem que a primeira providência é a denúncia, e a gente vai fazer os encaminhamentos de investigação, se aprofundar na investigação, a vítima precisa ser ouvida também e priorizar, né, essa atuação de investigação no caso específico onde essa advogada foi vítima. Pergunta aqui da Márcia Almeida, ela gostaria de saber quando é que o Honda Cidadão vai chegar em Caicó. Olha só, a gente já está evoluindo para o interior, né? O Honda Cidadã, a gente tem já resultados do primeiro Honda implementado aqui na capital, que foi na área de Mãe Luísa, Petrópolis e Areia Preta. Uma universidade aqui do estado fez uma pesquisa junto com as escolas, né, uma aceitação de mais de 85% dos serviços, não só da polícia, mas dos outros serviços envolvidos na área do Honda. Primeira coisa que se faz necessário é a participação da população, outras políticas públicas e também efetivo. Então, eu tenho uma preocupação muito grande e o governador nos cobra muito sobre a ampliação do Honda, mas a gente precisa fazer a ampliação do efetivo da polícia também, porque a presença da polícia é muito marcante. Embora não seja só policial no Honda Cidadão, tem que ter necessariamente outras políticas públicas. Vontade de espirrar. Ó. Pode espirrar, secretária. É que ao vivo não tem corte, não. Se quiser espirrar, pode espirrar. Pode espirrar. Enquanto isso, tem a pergunta aqui. Espirre, secretária. Passou. Uma vergonha dessa, né? Passa rápido o espirro. Mas, pergunta do Humberto de Ser Rosado, aqui em Natal. Pergunta se há previsão para o concurso da Polícia Militar, secretária. Falando do que foi feito em 2015, foi muita coisa, mas a gente vai prestando contas devagarinho. Em 2016, há sim um planejamento, né? Concurso público é fundamental, os processos estão bem avançados, né? E com concurso público em todas as áreas da segurança, a gente vai ter a oportunidade da expansão do Honda, né? Da interiorização da Polícia Civil, que eu me preocupo demais, que ao longo do tempo, no passado, se interiorizou a Polícia Civil sem ter a preocupação se aquela equipe era suficiente para dar conta, né, do trabalho de Polícia Judiciária nos municípios.
mas uma prioridade do ano de 2016 é concurso público. A pergunta aqui do Márcio, que está nos acompanhando em Mossoró, pela TCM, ele gostaria de saber o que é possível fazer para diminuir a violência na cidade de Mossoró. Olha, Márcio, você deve saber, né, que Mossoró, comparado ao ano passado, está uma diferença estúpida, inclusive em número de assassinatos, Mossoró tem sido um referencial, porque está além de 15% a menos do que o ano passado. Né? Eu diria que o maior mal da segurança pública hoje é a questão da droga. A gente precisa fazer esse enfrentamento muito forte, né, com políticas públicas assim, muito maiores. O Rio Grande do Norte, né, numa parceria de governo federal, governo estadual, município, Ministério Público, Poder Judiciário, tem um programa de grande envergadura, vamos dizer assim, que é o Transformando Destinos, e a gente precisa fazer esse enfrentamento não só com a polícia, mas também com outras políticas públicas, com educação. Muito bem, secretária. Aqui a última pergunta vem lá de Santa Cruz, terra de Santa Rita de Cássia, e a pergunta aqui vem do Rogério, que nos acompanha em Santa Cruz. Ele gostaria de saber sobre a situação em que estão comentando de que alguns números da secretaria sobre diminuição da violência seriam números falseados. O que é que a secretária pode falar a respeito disso? Bom, primeiro deixa eu acenar para Santa Cruz, que é minha santa protetora, é Santa Rita de Cássia, que eu sou do dia 22 de maio. Então, E numa profissão dessa, secretária, precisa mesmo. Então, eu não tenho, na verdade, não tenho nem... Márcio? Isso, Márcio, nenhum pudor em falar sobre dados. Eu diria que o maior princípio que nós adotamos na Secretaria de Segurança é a transparência. Né? Toda a imprensa ela é chamada todos os dias, se quiser, para acompanhar nossos números. A questão de assassinatos no Rio Grande do Norte está servindo de exemplo para o resto do Brasil. Hoje não há perigo de existir um morto sequer que não seja, um assassinato sequer que não seja identificado o local, a hora, o sexo, né? Porque há uma câmera de mapeamento onde não sou eu, não é a Secretaria de Segurança que contabiliza, são 12 fontes diferentes, DataSUS, Universidade, OAB, Ministério Público, inclusive tem assento, Poder Judiciário, Conselho de Direitos Humanos. Então, eu faço questão, muitas vezes, Márcio, de nem participar efetivamente desse grupo de trabalho para não ser questionado qualquer número. E eu sou servidora de carreira. A transparência é fiscalizada por uma coletividade. Por uma coletividade, pois é. Hoje não existe mais o que existia no passado, onde o ITEP divulgava um número, o DataSUS outro, a imprensa apurava outro. Você vê que ao longo desse ano, talvez no início do ano, existia essa dúvida, mas é sistematizado e esse modelo do Rio Grande do Norte vai ser modelo para o resto do Brasil, inclusive. Eu digo, já em uma ou outra reunião que eu participei dessa Câmara, eu digo, nós que somos potiguares temos uma responsabilidade muito grande porque a gente contabiliza todo tipo de morte violenta, de assassinatos aqui, independente do dia que tenha acontecido e quanto tempo depois foi encontrado esse corpo, diferentemente de São Paulo e de outros estados. Isso é assunto, inclusive, levado para o Colégio de Secretários de todo o Brasil, onde a gente precisa normatizar isso para que seja igual, né, em todo o Brasil. Muito bem. Agradeço a participação da secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Kalina Leite, no nosso programa Espaço Cidadão. Primeira convidada de hoje, muito obrigado. Obrigada a você e obrigada aos telespectadores do Espaço Cidadão. Obrigado, secretária. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL, Robério Paulino, e em seguida vamos entrevistar o advogado que milita na área eleitoral, Felipe Cortez, falando sobre impeachment e regras eleitorais para o próximo ano, as eleições de 2016. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste.
Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Drogaria Saúde é logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar agora com o professor Robério Paulino, pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo PSOL. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores e deixo aqui mais uma vez meu agradecimento, tá certo, ao espaço aberto aqui. Professor, recentemente o seu partido, o PSOL, homologou, de fato, o interesse de que você venha a disputar a Prefeitura de Natal. Exato, houve uma reunião partidária, uma plenária, onde meu nome foi homologado por ampla maioria, né, mas a falta ainda, eu não falo aqui enquanto candidato, falo enquanto um pré-candidato, vou esperar a homologação no ano que vem, né, mas por enquanto aí é uma indicação partidária. Professor Robério Paulino, e o que é que o motiva a disputar mais uma vez a Prefeitura de Natal no próximo ano, né? Caso na ocasião das convenções seu nome seja efetivado, seja homologado e você dispute realmente. Robson, o telespectador, eu não sou um político de carreira, não me considero assim. Eu há quase 40 anos sou um ativista social, sou professor, vivo do meu trabalho exclusivamente, né? Não entendo essa candidatura, as candidaturas que eu participei anteriormente, essa do provável candidatura ano que vem, como uma carreira, tá certo? Para me dar bem, para ficar rico, como a maior parte dos candidatos entendem. Para mim isso é uma tarefa, é um sonho de um estado melhor, de uma cidade diferente, mais justa, né? Igualitária, boa para se viver, né? A gente vê aí 1001 problemas na cidade e passa ano, um atrás do outro, uma gestão atrás da outra e os grandes problemas da cidade não são resolvidos, né?
Então, o que nos motiva, digamos, é sonhar com uma cidade diferente, querer uma cidade diferente como você quer, como o telespectador quer, e que é impedido, esse progresso é impedido pelo domínio dessas velhas oligarquias, né, dessas velhas famílias que dominam a política no Rio Grande do Norte. Então, nosso sonho é mudar, é renovar completamente a política no Estado e mudar completamente a cidade e o Estado. Professor Roberto Paulino, falando um pouquinho sobre o contexto nacional, eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre esse momento que o país tem vivido. Como é que posiciona-se o seu partido, o PSOL, diante de todo este tumulto político e econômico que nós estamos vivenciando? Primeiro, eu queria dizer que esse tumulto político tem muito a ver com a política econômica, né? Nós vivemos uma crise econômica que ela não é inevitável, ela é fabricada por uma orientação... Mas a crise política está afetando a própria economia. Eu sei, é evidente que uma coisa realimenta a outra, mas é uma opção, tá certo? Uma opção do governo Dilma de governar para os grandes bancos, para as grandes empresas. O PT foi um grande sonho no passado e hoje, infelizmente, o governo do PT se transformou num pesadelo para os próprios movimentos sociais que levaram o PT ao governo. Hoje o PT e a senhora Dilma Rousseff não governa para a população mais pobre, governa para os bancos. A política aplicada até agora é a política do seu Joaquim Levy. Ele está saindo aí porque talvez tenha errado na dose, mas o próprio ministro que está entrando está dizendo que vai manter a política de austeridade fiscal. E que a austeridade fiscal é essa? É apertar o cinto, cortando o dinheiro do ITEP, cortando o dinheiro das universidades federais, cortando agora o Bolsa Família para pagar a dívida pública aos bancos. A dívida pública hoje leva do orçamento federal 45% do orçamento federal, enquanto a educação federal, para vocês terem noção, fica com apenas 3%. Os bancos ficam com, se fosse uma pizza, o orçamento federal, 45% do orçamento federal. É um escândalo o que acontece no país. Essa é a origem da crise, evidentemente que isso leva a conflitos, leva a desgaste, a queda de popularidade. Além disso, há um estelionato eleitoral. A Dilma disse que ia fazer uma coisa, que não ia cortar direitos sociais, e a primeira coisa que fez foi dificultar o seguro-desemprego, né? Ou seja, um estelionato eleitoral, o que foi feito. Agora, professor Roberto Paulino, mesmo com toda essa posição que você tem, que o seu partido, o PSOL, tem local e no plano nacional também, ainda assim vocês, por exemplo, posicionam-se contrário ao impeachment da presidente Dilma. Por quê? Porque nós achamos que essa política do impeachment não é a saída, é a saída dos setores mais à direita do país, né? É a saída dos setores que tiveram com o Aécio Neves, né? Setores que estão pedindo a volta da ditadura militar. Então, nós achamos, apesar de que somos contra a Dilma, contra essa política econômica, mas não estamos a favor de uma saída à direita. Nós queremos uma saída para caminhar para frente, não para dar marcha ré. E esses setores que estão pedindo o impeachment querem, digamos, derrubar a Dilma para colocar setores como a Aécio ou outros, que são muito piores até. Então, nós achamos que a saída não é essa. A nossa saída, tá certo, é derrotar essa política econômica, mas, ao mesmo tempo, não é retornar a Aécio ou qualquer um que vá praticar uma política ainda pior que a Dilma, como nós vemos. É ter um terceiro campo, uma terceira alternativa para fazer o país avançar. Nós não queremos um retrocesso. Por isso o pessoal se posiciona contra o impeachment, mas isso não implica dizer que nós estamos a favor da Dilma. Nós vamos lutar contra a Dilma para derrotar essa política econômica e, ao mesmo tempo, derrotar essa direita que quer um retrocesso e criar uma terceira alternativa para avançar, não para retroceder. Professor Roberto Paulino, e com relação ao governo do Rio Grande do Norte, qual é a posição hoje do PSOL, né, o posicionamento que vocês têm político em relação a esse período que está se observando de gestão do primeiro ano sob o comando de Robson Faria? Eu acho que o governador perdeu uma grande oportunidade de fazer transformações profundas e estruturais no Estado. Por exemplo? Por exemplo, a questão hídrica. A política hídrica está completamente equivocada. A nossa política hídrica é mantida em base a grandes açudes, barragens e barreiros. Essa água toda evapora. Já falei isso aqui uma vez no seu programa. Nós precisaríamos fazer um programa de construção de milhares de cisternas em cada propriedade que retesse a água para ela não evaporar como evapora nesses grandes açudes e barreiros, né? E barragens, como a gente está vendo agora, o Estado várias cidades em colapso hídrico. Mas não estão sendo construídas cisternas? Sim, muito poucas, num ritmo muito pequeno, né? Muito aquém do que seria necessário, mas visto que o interior está todo em colapso, né? Como já falei aqui algumas vezes, a nossa terra não chove pouco, chove muito, Robson. Comparado com outras regiões do mundo, o semiárido nordestino é um dos mais úmidos do mundo. A saída é construir cisternas com placas de cimento barato, né? Compridas, até 100 metros de comprimento, com cisterna na ponta em cada propriedade, e não armazenar água para evaporar. Estudos nossos na UFRN mostram que até 70%
da água desses açudes, barreiras e barragens, evapora. Então, é uma forma ineficaz, ineficiente. Eficaz, mas ineficiente, né? Depois de um ano, de armazenar água. Nós temos que mudar completamente. Na educação, eu não vejo nenhuma mudança, né? Na relação com o funcionalismo público, a mesma coisa, está aí, o governador acabou de meter a mão no fundo previdenciário dos servidores, né? Sendo obrigado agora pela Justiça a recompor. A economia, digamos, na área eólica, por exemplo, nós temos muitas usinas, mas não se produz nada no estado das peças, dos rotores, dos geradores elétricos, não se atrai nenhuma indústria para o estado, né? Somente esses parques são montados aqui e empregam pouca gente depois na operação. Então, eu acho que o governador tem dado mais sorrisos do que resolvido as questões realmente estruturais essenciais do estado. E com relação à capital do Rio Grande do Norte? Hoje, eu queria inclusive dar uma resposta ao senhor prefeito. O senhor prefeito, hoje no Twitter dele, o senhor Carlos Eduardo Alves, né, que representa uma das mais velhas oligarquias do Estado, a oligarquia Alves, que provavelmente vai estar aliado com a oligarquia Maia, né, no próximo eleição, que foram as duas grandes famílias que se revezaram no domínio do Estado e atrapalhando o desenvolvimento do nosso Estado, né, há décadas. Ele disse hoje no Twitter que está muito bem, porque a árvore de Natal ali na Mirassol está funcionando com muita gente, né? Ou seja, e que a oposição está caladinha, né? Eu queria dizer ao seu Carlos Eduardo que a maquiagem que ele faz na cidade, ele espere um pouquinho, ele está bem por cima agora, achando que é final de ano, ele faz decoração natalina muito bem, mas que ele tome cuidado, porque a chuva de junho pode desmontar completamente a maquiagem que ele faz na cidade, né? Que é o que ele é especialista, né? Tanto que os nossos alunos aí das universidades chamam o prefeito Carlos Eduardo Alves o prefeito Avon, né? O prefeito maquiagem. Coisas absurdas que ele fez. Ele governa para as empresas de ônibus. Por exemplo, a Câmara Municipal acabou de colocar várias emendas na lei, nova lei. Essa, de fato, é uma novela terrível e sem fim, não se entende exatamente. O que está acontecendo. Mas se entende isso que está acontecendo, Robson. O que acontece? A Natal não merece mais essa lata velha, essa frota de ônibus com mais de 10 anos de idade. É uma cidade com quase 1 milhão de habitantes que merece um transporte coletivo novo. A Câmara Municipal introduziu algumas emendas na nova lei de transporte, que é ônibus novos, com piso baixo, ar-condicionado, digamos, dentro do ônibus e motor traseiro. O prefeito recorreu à justiça para barrar os pequenos avanços que a Câmara Municipal, mostrando que ele governa para o Seturne, ele governa para as empresas de ônibus que ajudam a campanha dele, né? Isso é muito ruim, ou seja, um homem que não pensa na cidade, ele pensa, tá certo, ele governa para o grande empresariado, que está aí há décadas mandando a cidade e não pensa na cidade, e faz maquiagem, ele pinta a pracinha, ele faz decoração natalina, mas a educação, o sistema de saúde nos postos de saúde, que muitas vezes estão sem médico, sem equipamento, sem material para se dar uma injeção, um gás, sinceramente, ele não resolve. Então, eu lamento, digamos, é isso que a gente quer mudar. Eu faço um convite a que cada um de vocês está em casa, nos ajude a pensar qual é a cidade ideal. Se você que está aí em casa governasse essa cidade, qual é a cidade que você quer? Nos mande, nos ajude a construir um projeto de cidade. Professor Roberto Paulino, muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Daqui a pouco vamos entrevistar o advogado militante na área eleitoral, Felipe Cortes, falando sobre impeachment e também falando sobre regras eleitorais do próximo ano. Advogado Felipe Cortes, daqui a pouco. Obrigado, professor Roberto. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez. Um grande abraço para vocês que estão em casa. Até já. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu.
Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Homem, tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, homem. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos. Mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De volta com o Espaço Cidadão, vamos conversar agora com o advogado Felipe Cortez, que milita na área eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Felipe, ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores e estou à disposição para você. Vamos lá falar sobre, primeiramente, a questão do impeachment. Do ponto de vista jurídico, qual é a sua opinião sobre essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal? Primeiramente, compartilhe como é que ficaram as regras do jogo. Veja só, Robson, eu tive a oportunidade de, antes da decisão do Supremo, dar uma entrevista na Rádio Natal e defendi muito a legalidade do processo e o direito de defesa, que a Constituição consagra a defesa ampla e o contraditório. E por que isso? Porque não se pode relativizar as regras de defesa só porque é a presidente da República quem está sofrendo um processo de impeachment. O direito de defesa é para todos e assim é que eu acho que o Supremo decidiu. Não faço crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é uma corte constitucional, mas é também uma corte política, né? Você vê ministros dando a sua opinião abertamente antes do julgamento sobre como irá decidir, sobre o que pode e o que não pode, por exemplo, né? Inclusive fazendo críticas com viés políticos. Agora, hoje essa decisão do Supremo, ela praticamente anulou tudo aquilo que tinha sido feito, quase tudo pelo menos, tinha sido feito por Eduardo Cunha, quando iniciou o processo. Né? Na verdade, o que o Supremo fez foi ajustar a lei do impeachment ao novo pensamento jurisprudencial e doutrinário do país. Há quem faça comparações com o julgamento do impeachment de Collor, mas... Ao invés das regras de 1950, né? 50 ou 52, não me lembro. 52. 52, né? Passou a usar as regras de 1992. Mas veja só, em 92 nós tínhamos um Supremo completamente diferente do Supremo que é hoje. Em 92 nós tínhamos a Constituição Federal com apenas
4 anos de promulgada, né? Foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, era uma Constituição muito nova, muito inovadora, e que aqueles pensadores, aqueles juristas que estavam no Supremo ainda se debruçavam sobre as decisões dos tribunais inferiores sobre a Constituição e se viram tendo que decidir sobre um processo de impeachment de Fernando Collor. Eu acho que são situações hoje incomparáveis. Completamente incomparáveis. Até porque a motivação do impeachment de 92 era diferente. Você tinha uma acusação contra o presidente da República feita pelo irmão dele, corroborada pela cunhada. Atingir diretamente a pessoa do presidente. O irmão do presidente foi para a televisão e disse: meu irmão recebeu dinheiro assim, assim, assim. Com relação ao presidente, nós temos a questão das pedaladas, que diz respeito à gestão. É uma questão técnica em que uma parte de juristas diz que é um crime de responsabilidade e outra parte diz que não é. Na verdade, a gente não sabe como a Câmara vai se comportar com isso, porque o Tribunal de Contas da União, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O que o Tribunal de Contas fez foi dar um parecer, que quem vai julgar esse parecer é o Congresso Nacional. Penso eu que para haver um crime de responsabilidade, primeiro essas contas teriam que ser julgadas e não somente analisadas pelo órgão que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E mais político do que o próprio Supremo, que é o Tribunal de Contas da União, né? Também eu não vou nem falar no viés político, vou deixar para falar só da competência técnica. A pergunta é, como é que a Câmara vai julgar um impeachment sobre um fato que ela não decidiu ainda se está certo ou se está errado. É um raciocínio então, muito interessante, eu não tinha pensado sobre isso. Na minha opinião, o que o Supremo fez? O Supremo, obviamente, viu... Deu um freio de arrumação. Que a motivação da abertura do processo não foi jurídica. Foi uma motivação pessoal, política, vingativa. Estou falando isso... Na arenga de Eduardo Cunha com a presidente. E isso aí é um fato que não está nem escondido. O Supremo não poderia jamais dizer, olha, o presidente da Câmara não pode fazer isso. Ele pode. A Constituição permite que ele faça e ele fez. A forma com que ele fez, manipulando a comissão, eleição, inflação... Voto secreto. Pronto. Com essas decisões que deixaram dúvidas, o Supremo ajustou as regras e já tinha sinalizado isso antes. E como é que estão essas regras agora? Aí, veja só, as regras foram aí noticiadas, né? Isso. A Câmara vai agora fazer a comissão vai ser indicada pelos líderes dos partidos, a presidente só vai ter direito de defesa depois, e se a Câmara autorizar a abertura do processo de impeachment por 342 votos... O Senado vai dar a palavra final ainda. Vai dar a palavra final depois. E se o Senado corroborar essa abertura do processo, a presidente vai ser afastada, o vice-presidente da República vai assumir, e quando for ter o julgamento... Se vai ser afastado também, porque também pedalou, né? Mas aí... o próprio recuo da oposição, né? Aí é polêmico. Daí o próprio recuo da oposição, que agora querem que vá se julgar as contas dos dois, aí né? Você veja... Antes queriam tirar só Dilma, agora querem tirar Dilma e Temer. O presidente do Senado autorizou uma abertura de uma representação para investigar os decretos que o vice-presidente da República fez também com relação a essas chamadas pedaladas fiscais. Então, a gente não tem ideia de como os parlamentares vão atuar diante de tanta informação. Eu me lembro que no impeachment de Collor você tinha uma unanimidade. Eu tinha 18 anos, era estudante, e os colégios liberavam os alunos para ir para a rua. Eu morava em Brasília e ia, o colégio dizia, hoje não tem aula, vamos para a esplanada do Ministério. Quem era a favor de Collor era como se fosse um doente, era uma chaga, você ser a favor de Fernando Collor. Hoje você não vê isso, você vê movimentação pró, vê movimentação contra nas redes sociais, um diz isso, outro não tem aquela unanimidade. Parecido como estava no processo eleitoral mesmo. Exatamente, não tem a unanimidade de quem viveu 1992, tinha consciência política já naquela época, sabe que é diferente. O contexto é bem diferente. O povo era unânime em 92 e hoje nós não temos essa unanimidade. A coisa não é tão pacífica, né?
Estamos conversando com o advogado Felipe Cortez, militante na área eleitoral, e agora o advogado Felipe Cortez vai compartilhar com a gente, né, sobre essas mudanças nas regras do processo eleitoral para 2016. Parece que abriu de vez a porteira sobre filiações partidárias no que diz respeito ao prazo e possibilidades de mudança de partido sem perda de mandato. Exatamente, Robson. A questão da filiação partidária, ela sempre foi uma questão muito polêmica, porque ela sempre existiu na Constituição e ela nunca foi regulamentada pelo Congresso Nacional. E, a toda evidência, não havia interesse do Congresso Nacional regular a fidelidade partidária. Então, o que é que aconteceu? O Supremo Tribunal, num dado momento, fez com que o TSE, decidiu que o TSE poderia editar uma resolução sobre fidelidade partidária, e o TSE editou a resolução 22.610, que foi quando se começou a ter um maior rigor nas perdas de mandatos por quem trocava de partido sem aquelas justificativas que tinha na resolução. E depois desse rigor que parecia que ia funcionar de uma vez por todas a fidelidade partidária, agora vieram as brechas. Mas por quê? Porque a própria jurisprudência começou a abrandar essas regras. Por exemplo, criação de partido novo. E agora todo esse chegava perto da eleição municipal, da eleição estadual, se criava um partido novo, aquela briga no TSE, a assinatura. Eu lembro, para criar fui eu que fiz eu que advoguei o PSD, a criação do PSD aqui. Que é o partido do governador Robson. O partido de Robson, o DEM, no dia do julgamento, porque você tinha que homologar tantas assinaturas e tantos estados, o DEM mandou um advogado de Brasília para cá para fazer uma sustentação oral para o tribunal não homologar a criação do partido aqui no estado, porque era mais um estado que estava se homologando e que, se não conseguisse a homologação, talvez eles não conseguissem em Brasília o registro do TSE. Então, virou uma coisa de doido. Todo mundo tem um partido, Marina tem um partido, todo mundo. Marina Silva praticamente foi impedida de efetivar seu partido, a Rede, e depois teve que se filiar ao PSB. Né? E terminou sendo a candidata a presidente com o caso do destino. Né? Agora, voltando aqui à questão da fidelidade. A jurisprudência começou a abrandar as regras. Começou a decidir que quem candidato eleito a cargo majoritário não se submetia às regras da fidelidade partidária, como decidiu para prefeito, vice-prefeito, governadores, senadores. Então, com esse caminho da jurisprudência, o parlamento se sentiu à vontade para modificar as regras. Tanto é que, nessa nova legislação, eles deixaram a brecha aberta, né, até 30 dias antes de 6 meses para a eleição, você pode trocar de partido, mas tiraram a questão do novo partido. Se você for ler as hipóteses lá, não tem mais. Você vai ter aquele prazo. Naquele prazo, quem não mudar de partido, também não pode mudar. Esses 6 meses vale também para quem não está filiado, filiar-se com Vale também. A lei manteve... É uma novidade, porque antes era 1 ano da eleição e pronto, né? Agora até 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição. Com uma coisa, antigamente na lei anterior, você tinha que, para ser candidato, ter 1 ano de domicílio eleitoral na cidade onde você queria se candidatar e 1 ano de filiação partidária. Eles mantiveram o domicílio eleitoral no prazo de 1 ano e reduziram o prazo de filiação para 6 meses antes do pleito. E isso, para mim, foi uma boa mudança, porque você antecipava várias questões jurídicas eleitorais para 1 ano antes da eleição, porque vinha a questão da fidelidade partidária, aí começava vereador mudava de partido, lotava o tribunal de processo por infidelidade partidária, os acordos políticos começavam com 1 ano antes, porque você tinha que programar a sua filiação. E muita gente, quem se filiava 1 ano antes, com a expectativa de coligação proporcional, por exemplo, para vereador ou deputado, quando chegava nas vésperas da eleição, mudava todo o jogo eleitoral e a pessoa que achava que se elegia com tantos votos ia ter praticamente que dobrar o voto, porque atropelou-se. Exatamente. Né? E a grande acordos políticos, com 1 ano de antecedência, você tinha que se filiar ao partido. A grande novidade agora, até que isso ainda vai ser debatido e comentado, mas, por exemplo, hoje nós tivemos na Câmara de Vereadores de Natal o vereador com 500 votos, 600 votos, né? 2 ou 3 vereadores
entraram naquela explosão de votos da vereadora Amanda Gurgel. E hoje, se você não tiver 10% do que é considerado o quociente eleitoral, você não é eleito. Ah, muito bem. Então, essa carreira, né, que se fazia... Privilegiar essa minoria, mas também não com qualquer quantidade de votos, né? Por exemplo, Tiririca, em São Paulo, que o partido chamou, teve convidou... mais de 1 milhão de votos, teve um deputado que se elegeu com 750 votos por São Paulo, deputado né? federal. Isso aconteceu com o Enéas também, que fez uma bancada sozinho, com deputados que tiveram 120 votos, 200 votos, e a lei eleitoral hoje impede isso para que você tenha um parlamento, para que você não tenha um parlamento com a representatividade nula. Muito bem. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer muito esclarecedoras as informações que você nos trouxe, né? Muito obrigado, advogado Felipe Cortez, militante nesta área eleitoral, nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Um grande abraço, um feliz Natal e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo com sua participação.